Ora viva, muito boa noite, já estamos em sua casa, bem-vindo ao Jornal Principal. Vamos aos destaques. Sociedade Civil pede a alteração do Código de Processo Penal recentemente aprovado. Renamo distancia-se do rapto do antigo deputado Sofrimento Mataquenha, em Manica. Cantora Aida Humberto afirma que o governo não apoia artistas nacionais. Selecionados há pouco na Assembleia da República, 16 membros que vão à votação final para o apuramento dos 7 que irão observar o processo eleitoral no país. A Comissão ad hoc, criada para a seleção dos membros provenientes das organizações da sociedade civil, para integrar a CNE, das 151 candidaturas submetidas pela Organização da Sociedade Civil, selecionou 16 candidatos elegíveis. Limite máximo estabelecido no número 4 do artigo 6 da lei da CNE, conforme se segue por ordem alfabética. 1. Alice Banz. 2. Antônio Tomé Macilau Vilanculo. 3. Apolinário João. 4. Armando Lucas Taunde. 5. Carlos Simão Matzinha. 6. Clara Munguambe. 7. Daoud Dauto Hussein Ibramuji. 8. Jeremias Duzenta Timana. 9. José Domingos Marques. 10. Lourenço Josias. 11. Luís Silvestre Zandamela. 12. Maria Albino Mussuei. 13. Paulo Isaac Arsénio Manuel Cuinica. 14. Rosário Gideon Kiv. 15. Rui Manuel Xeren. E 16. Salomão Azael Moiana. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, em presença do relatório da Comissão ad hoc, eleita pela Assembleia da República, acompanhada dos currícula vitae, não constatou irregularidades nas 16 candidaturas apuradas. Examinados os currícula vitae dos candidatos a membros da CNE propostos pelas organizações da sociedade civil, a Comissão entendeu que os mesmos reúnem os requisitos de eleição, por serem moçambicanos, maiores de 25 anos, de reconhecido mérito moral e profissional, sem cadastro criminal, idôneos e alguns com conhecimento e experiência relevante em matéria eleitoral. Seguimos com as notícias no seu jornal principal. A Renamo distancia o partido das acusações de envolvimento no rapto do antigo deputado e delegado político, neste caso, Sofrimento Mataquenha. 48 horas depois, a Renamo, na província de Manica, através do seu porta-voz Eduardo Leite, veio ao público para dizer que para nós acreditarmos nisso, temos que ter matéria investigada e provada. Nós não achamos isso. Por isso que a Renamo e o Mataquenha nunca tiveram contradições. Nós não acreditamos nisso. Se tinha aqueles que têm a obrigação de investigar e que podem dizer, nós não temos nada. Eduardo Leite não avançou o possível trabalho que está sendo realizado dentro do partido no sentido de reaver o seu quadro sênior. Olha, os raptos não começaram hoje. E nós sempre reclamamos isso, falamos. Infelizmente, os resultados posteriores nunca foram bons. Neste caso estamos, já que foram vistos que são polícias, segundo a esposa, esperamos que a polícia diga alguma coisa, não dizer que não é polícia. Isso não é suficiente. Tem que provar que não é a polícia. Quem acusa tem direito a acusar, mas quem diz não também tem a capacidade de dizer que não. E isto ainda não apareceu.
O que nos apareceu foi dizer, não é a polícia que ela deve ir que... Refira-se que a família de Sofrimento Matequenha acusou as forças de defesa e segurança de serem protagonistas do rapto e a polícia, através do seu chefe do Departamento de Relações Públicas, negociaram os raptórios. Sociedade civil exige alteração dos termos da revisão do Código do Processo Penal para permitir a realização de um debate público sobre os novos prazos da prisão preventiva. Na passada segunda-feira, o Parlamento reuniu-se em plenário para aprovar em definitivo o Código do Processo Penal, onde foram feitas alterações pontuais no que respeita a prazos de prisão preventiva aos recursos das decisões dos tribunais judiciais de distrito, bem como a prova testemunhal para a busca da verdade material. Na essência, o instrumento estabelece limites para a extinção da prisão preventiva. De acordo com a revisão do Código do Processo Penal, a prisão preventiva extinguir-se-á quando tiver passado 4 meses após a notificação da acusação e ainda sem que haja audiência preliminar e despacho de pronúncia. Aliás, extingue-se ainda se tiver passado 4 meses sem que tenha sido deduzida a acusação. Entretanto, os prazos estabelecidos poderão ser estendidos até 6 e 10 meses, em caso de terrorismo, criminalidade violenta ou organizada, ou quando se proceder por crime punível com pena de prisão superior a 8 anos. A Rede Moçambicana de Defensores dos Direitos Humanos endereçou uma carta aberta à Presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, esta segunda-feira, exigindo a alteração dos termos do processo de revisão pontual do Código do Processo Penal, com vista a uma participação pública mais abrangente sobre a mesma e para que se faça uma melhor análise e estudo para a determinação de prazos de duração máxima de prisão preventiva que não viole os direitos humanos dos arguidos e os princípios constitucionais do processo penal. Importa referir que, desde a sua aprovação, várias outras forças da sociedade civil manifestam o seu descontentamento com a aprovação da presente lei. E a Ordem dos Advogados de Moçambique entende que o Presidente da República devia remeter a nova lei do Código do Processo Penal a uma apreciação prévia por parte do Conselho Constitucional para a verificação da constitucionalidade dos novos prazos, neste caso de prisão preventiva. O Parlamento aprovou em definitivo a revisão da lei do novo Código de Processo Penal que altera os prazos de prisão preventiva, prova testemunhal e recursos perante aos tribunais de província. Entretanto, o bastonário da Ordem dos Advogados, Eduardo Casimiro, entende que os novos prazos de prisão preventiva podem impulsionar num relaxamento por parte dos órgãos de justiça, prejudicando dessa forma o arguido. Nos termos em que se encontra previsto o regime dos prazos de prisão preventiva, transforma esta medida em regra, coloca os arguidos numa situação de incerteza quanto aos limites da prisão preventiva e transforma esta medida preventiva num instrumento de antecipação do cumprimento da pena, mesmo antes sequer da condenação. Esta é uma das principais preocupações que nós temos em relação a este alargamento do prazo. Casimiro referiu ainda que, em relação a este assunto, o Presidente da República devia, antes da promulgação da lei, recorrer ao Conselho Constitucional para uma apreciação prévia da sua constitucionalidade. A Ordem dos Advogados é do entendimento de que o Presidente da República pode usar da prerrogativa que lhe é conferida pelo número 1 do artigo 245 da Constituição para, antes da promulgação, requerer ao Conselho Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade desta lei. Por isso, ele pode admitir, em algum momento, que nós, por causa da aplicação que pode vir a resultar destas alterações, sintamos necessidade de fazer com que se volte, portanto, a sentar toda a gente que está interessada neste processo.
Já no que diz respeito à prova testemunhal, a membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, Fernanda Lopes, pronunciou-se nos seguintes termos. Eu realmente tenho muitas dúvidas como é que é possível alguém que não esteve lá, que não viu, que não ouviu, vai fazer prova de quê? Da opinião que tem? Do ouvir dizer? Portanto, é sério, é grave, exige muito mais ponderação, porque percebemos o que é que se pretende, mas não é nesta forma. Com a nossa colaboração, se calhar conseguimos encontrar uma forma equilibrada de admitir uma prova testemunhal um bocadinho mais para além do conhecimento direto. Importa referenciar que a Ordem dos Advogados de Moçambique comprometeu-se a realizar, a breve trecho, uma mesa redonda com o Judiciário para debater sobre a matéria. Detidos 5 indivíduos por suposta conexão no roubo de mais de 2.500 litros de óleo alimentar e outros produtos avaliados em 1 milhão de meticais. Em Sofala. Este é parte de vários produtos alimentares roubados num dos armazéns da zona industrial no bairro dos Pioneiros, na cidade da Beira. São ao todo 2.500 litros de óleo alimentar recuperados pelo Comando Operativo da 5ª Esquadra, dias depois de terem sido subtraídos com o apoio de um segurança feito àquele posto, que confessa ter permitido o arrombamento porque iria ganhar 100 mil meticais. Bem que sou pessoa, né? Por salário também eu recebo 4 mil, vê que não está me dar nada. Caso da lua que tem esposa, não está me dar nada. Por isso que eu também, quando viram numa noite, eu aceitei, ok. Quando chegaram, eu estava no posto, abriram o armazém, fizeram o que dá, puseram botija no carro, mais arroz. Daí, quando o carro foi embora, eu também fiquei sem nada, foi uma coisa de primeira vez fazer. Fiquei sem coragem, por isso cheguei a ficar lá no posto. Quando viram polícia, daí me recolheram para aqui. Este foi convencido a facilitar o arrombamento das portas do armazém e roubo por um estivador que há muito exercia suas atividades naquela zona, que terá sido mandado por um terceiro. Nelinho, mais Jezi. Eles me prometeram 20 mil. Então, eu dei. Como eu estou à falta de emprego, parei, né? Comecei a ver. Vou tentar falar com segurança. Quando eu ser dado esses 20 mil, vou pagar emprego o próximo ano em janeiro. Tá, falei com segurança. Segurança aceitou. A ação criminal causou a este agente econômico um prejuízo estimado em cerca de 1 milhão de meticais. Descobrimos que a mercadoria mais ou menos 950 mil. E assim, algum produto, esses bandidos que roubaram, tinha deixado ali fora mesmo porque acho que não conseguiram carregar tudo, porque as peso já estava cheio o caminhão dele. Depois nós trouxemos as causas para a esquadra e ajudaram a recuperar uma parte. Ao todo, eram 8 malfeitores, entre os quais os cabecilhas, que estão a monte e a polícia está no seu encalço. Das diligências até então efetuadas, foi possível recuperar-se tanto este óleo como podem ver, são cerca de 2.500 litros. Até então, são cerca de 86 sacos de arroz foram recuperados. Diligências prosseguem visando a recuperação da outra parte do produto que eles teriam subtraído naquele armazém e ainda a detenção tanto dos outros 3. São 5 que estão detidos, mas que 3 continuam a monte e são essas diligências que estão a continuar no sentido de serem neutralizados para serem responsabilizados em juízo. Os mesmos estão indiciados no tipo legal de crime de furto qualificado. De Sofala, rumamos a cidade de Tete, onde foram neutralizados 4 indivíduos acusados de protagonizar assaltos em estabelecimentos comerciais. Os indiciados com idades compreendidas 25 a 70 anos assaltaram um estabelecimento comercial chinês, por sinal, trabalhadores do mesmo estabelecimento, por onde teriam furtado produtos diversos avaliados em mais de 190 mil meticais. Os ladrões explicam como funcionava o esquema. Aconteceu, eu estive lá
em casa da residência do meu patrão. Quando vieram o carro ali, descarregaram a bagagem, então começaram a levar e de Majolídio também. Quando acabaram aquilo, então me deram. Está aqui produto, leva também. Estou aqui é por causa envolvendo no assunto de roubo. Eu já não estava a controlar mais ao lado do caminhão o que está a acontecer lá. Eles conseguiram desviar produtos, eu sem ver. Depois de nós descarregarmos aquele produto, eu sei. Me disseram que nós temos produtos que nós já guardamos há dias atrás. Agora é para nós se solucionarmos e dividirmos. Este indiciado confessa o crime e diz que, porque o salário não satisfazia as suas necessidades, optou por roubar. Eu trabalhava também, mas o trabalho dele é escravo, não tem que saber disso, tem que fazer a verdade. Não tem folga, não tem um bono. Eu trabalhei 8 anos, se folga, se bono. Quando fazer matemática, esse produto não é nada com meu bono. Só não é assim, só é como alguém. Já a Polícia da República de Moçambique, PRM-TET, na voz do porta-voz do Comando Provincial, Feliciano da Câmara, diz que a neutralização dos indiciados foi graças à inteligência da corporação. E a neutralização deste grupo, efetivamente, ocorre em instantes após estes realizar esta mesma incursão e à mercê do posicionamento tático estratégico da nossa força operativa, que estava posicionado nas imediações da ocorrência deste facto, constataram que se tratava de bens que teriam sido subtraídos de um estabelecimento comercial. Da Câmara apela a população a denunciar qualquer prática ilícita às autoridades policiais. Nós gostaríamos de desencorajar aos demais indivíduos que ainda optam por enveredar por esta prática ilícita e, deste modo, convidar a população a enquadrar este sistema de garantia da ordem e segurança pública nesta parcela, fazendo aquilo que é a vigilância comunitária ativa de seu património e também através da denúncia atempada às autoridades policiais sobre a ocorrência de qualquer crime de que tenham conhecimento. Importa realçar que dos 4 indiciados na 3ª esquadra da PRM-TET, um deles encontra-se foragido. Ainda na zona centro do país, concretamente na cidade da Beira, o edil Davi Simango adverte a Polícia Municipal para distanciar-se de atos ilícitos na via pública durante a quadra festiva. Estes são parte dos membros da Polícia Municipal que estarão em serviço nas ruas da autarquia da Beira. Nesta quadra festiva do Natal e fim do ano que se avizinha, o edil Davi Simango não quer saber de cometimento de atos por parte destes que prejudiquem os munícipes na via pública. Nós não queremos que vocês estejam envolvidos em atos ilícitos. Não se enriqueçam à custa de quem trabalha e com seu suor procura ganhar o seu pão. Não queremos que estejam a extorquir o cidadão, porque o cidadão se esqueceu da carta ou eventualmente esqueceu-se de algum documento. Queremos que sejam exemplares para que o cidadão vos respeite e vos considere como autoridade. Não podemos esvaziar a nossa autoridade, porque lá em casa não tem pão, não tem açúcar. Quem tem que dar pão, quem tem que dar açúcar é o cidadão, que, coitado deste mesmo cidadão, trabalha dia e noite para sobreviver e alimentar a sua família. Uma vez as festas terem que serem passadas em tempos de pandemia da Covid-19, o presidente do Conselho Municipal da Beira insta estes fiscalizadores a apontarem pelo civismo e sensibilização dos munícipes em caso de cometerem infrações. Temos nossos concidadãos que em festa, em algum momento, tem algum excesso. Aspecto punitivo deve ser antecedido da educação. Temos que evitar o máximo possível que os nossos automobilistas usem o álcool e se ponham no volante. Temos que criar condições para que aqueles que vendem devem naturalmente cumprir com aquilo que está legislado e aquilo que está previsto no âmbito da calamidade. Utilizem a consciencialização e a sensibilização para o uso obrigatório das máscaras.
para o sucesso nas suas atividades de fiscalização que deve se refletir na satisfação dos munícipes, estes foram chamados esta terça-feira a valorizarem a sua farda e colaborar com a PRM. De volta às notícias, muito bem-vindo. Mototaxistas paralisam atividades em protesto contra a suposta má gestão, neste caso da agremiação em Chimoio. Operadores de táxi decidiram paralisar as atividades para reivindicar a suposta má gestão da associação na qual fazem parte. De acordo com os associados, os dirigentes não têm servido os seus interesses, mas sim através da instituição satisfazem as necessidades pessoais. Como presidente, quando é membro da associação, não pode ser um agente que não é membro. Participar sempre do presidente. Nós fazemos eleições, não. A associação assim, sem ninguém, não podia. Enquanto no momento que trabalhavam juntos, ficaram a segurar. Eles não se decidiram que somos comissão, queremos fazer aquilo, mas só se ficaram a segurar a casa porque não podiam também todos já abandonar. Por isso, até no momento, eles estavam ainda a segurar a casa, sem ser elegidos que são quem. O senhor Judas David Langa disse aqui, em frente de público, você quando obedecer o que falou João Ferreira aqui, você não vai ficar, porque João Ferreira não manda aqui, junto com Cingano, esse que está aqui. Você não vai meter nenhuma pessoa aqui. Nós estamos aqui, somos donos da associação. O vereador dos transportes no Conselho Autárquico de Chimoio foi chamado a intervir. Depois de 5 horas, não havia consenso. Daí decidiu que Moisés Mugabe poderia liderar os destinos da associação. Vai dizer que os responsáveis do dinheiro é chefe de finanças e o tesouro. Você, a sua tarefa é coordenar as suas ações. Apesar de terem indicado Moisés Mugabe, as portas da associação continuam fechadas. Homem encontrado morto na linha férrea no bairro Trevo, na Matola. Suspeita-se que o corpo da vítima tenha sido trucidado por um comboio. É por entre esses trilhos que o corpo do cidadão até aqui desconhecido foi encontrado. Um dado é certo. O mesmo terá sido trucidado por uma locomotiva, como documentam as imagens, mas não se sabe se antes ou depois de perder a vida. Por enquanto eu não sei. Só de manhã, quando acordei, vi que houve um corpo estatelado na linha férrea. Pronto, apanhei quando já assim mesmo, pessoas já sei. Não já sei. Assim, também não vou conseguir cultivar. Vou voltar para casa. Vai ter que deixar do Sim, sim. Okay. Sim. É a primeira vez a acontecer? Não sei, porque eu também não sou daqui, eu sou de lá de Machava. Posso dizer assim que bandidos que conhecem o malogrado, que fizeram a história. Mas não tenho mais certeza, porque aqui nós estamos cercados em 3 bairros. Este bairro, Matola A, e aquele bairro lá dali do Trevo. Então todos esses bandidos juntam-se, circulam aqui à noite. Alguns entrevistados dizem que não é o primeiro caso que ocorre no bairro e associam mesmo a criminalidade que tem tirado o sono aos residentes. Estou me surpreender agora, sim, porque já habituemos assim. Essa vida, quase essa situação aqui, acontece várias vezes. Há dias que acontece, nem chamamos de imprensa, mas para nós que crescemos aqui, não estamos a admirar, só que estamos a pedir quem é de autoridade, pelo menos fazer alguma coisa. Os papéis são mesmo, sim, aqui sim assusta mesmo. Você não passa aqui. Aquilo da 17, basta chegar às 17, não vale a pena. Não vale a pena mesmo aqui. Sim. São jovens mesmo, sim, pode gagueçar. Se quer um telefone, você ficar força, então te agrida aí mesmo. O chefe do quarteirão 8 suspeita que o finado pode ter sido morto em algum outro local e o corpo depositado na via férrea para despistar as autoridades. Teve este caso no ano antepassado e em 2014 também teve o mesmo caso. Sim. Então, são desconfianças que a gente tem, porque são atos cometidos pelos nossos filhos, os nossos sobrinhos, ou próprios nós por maldade, ou por verem, porque na calada da noite esse espaço é um espaço mesmo sem ninguém.
Então os malfeitores aproveitam, virem fazer suas ações nessas áreas. Então, às vezes, por exemplo, o sequestro do miúdo que foi sequestrado por causa de um telefone, porque não queria lhe vender, a pessoa veio lhe buscar, arrastou pela linha férrea. O miúdo vinha sangrando e acabou por perder a vida. Este é o quarto caso de trucidamento a ocorrer no bairro Trevo, na autarquia da Matola. A PRM na cidade de Maputo garante estar em prontidão para fazer face aos adventos das festividades do Natal e do fim do ano. Fabião Macololo falava na cerimónia do lançamento do Plano Operativo Multissetorial no âmbito de prevenção da insegurança durante as festividades do Natal e fim de ano. O movimento de pessoas e bens é cada vez maior e por isso a intensidade do trânsito também é maior e o risco de ocorrência de acidentes é maior. Então, dada a complexidade do momento, é nosso entendimento que é preciso conjugarmos aqui esforços, juntarmos aqui sinergias e todos juntos trabalharmos para que possamos ter uma quadra festiva cada vez mais segura, ordeira. O nosso enfoque em termos de atividade vai ser orientado para a prevenção. Nós estamos a atuar na perspectiva de prevenção. Na ocasião, avisou que todo automobilista que mostrar sinais de embriaguez será submetido ao teste de álcool. A este momento, nós temos testado aquelas pessoas que se manifestem embriagados e que isto representa algum risco na condução, de forma seletiva. E há alguns hospitais de referência, estou a falar de Mavalane, José Macama, Hospital Central, com quem trabalhamos para testar esses indivíduos. Eu podia trazer aqui um exemplo de alguém que está, por exemplo, a conduzir um transporte semicoletivo de passageiros ou um transporte interprovincial de passageiros e apresenta sinais manifestos de embriaguez. Portanto, há aqui uma medida já prevista para essas situações. De recordar que a insegurança rodoviária tem sido uma das maiores causas de morte nas estradas nacionais. Olhamos a página desportiva, onde a Seleção Nacional Sub-20 foi recebida com honra e glória após a vitória a uma bola diante da Namíbia. Os mambinhas aterraram no solo pátrio por volta das 14 horas no Aeroporto Internacional de Maputo e dirigentes desportivos e adeptos os receberam com apoteose. Celton Jamis, jogador dos Mambinhas, destacou a conquista, não deixando de reconhecer as habilidades dos seus oponentes. Não foi fácil lutar com muitas seleções com um nível superior e dizer que vamos continuar a trabalhar com vista a atacar o cano a equipe técnica nos apoia nos momentos difíceis. Deus também esteve conosco durante a competição inteira. Aliás, Jamis partilhou o segredo para a conquista da prova. O segredo é a força, acreditar em Deus e a união que temos na equipa e o apoio que os moçambicanos têm depositado em nós. Dário Monteiro, treinador do Sub-20, expressou o sentimento de vitória, preferindo atribuir o mérito aos jogadores. É uma satisfação enorme. Vocês podem imaginar, não tivemos competição da formação durante todo o ano de 2020. Fizemos uma convocatória e foi muito contestada. Logo, é uma satisfação enorme poder dar oportunidade a estes rapazes e poderem mostrar o seu talento. O mérito todo, porque quem joga são os jogadores. O mérito é dos jogadores e fizeram um excelente trabalho. Entretanto, anunciou que brevemente iniciará a preparação dos jogadores para as próximas competições. Vamos planificar, vamos traçar planos no sentido de representarmos com dignamente o país no africano. E esta oportunidade é única para poder olhar para as suas carreiras e para as suas performances de futuro. No mesmo diapasão, Gilberto Mendes, secretário de Estado de Desporto, garantiu o encontro de preparação da vitória dos próximos embates. A preparação para a Mauritânia começa agora, portanto, temos que reunir com a direção dos clubes, de onde os atletas vêm, temos que reunir com a direção da federação, com o treinador
para se planificar tudo, ver se como é que a gente consegue fazer com que os miúdos tenham mais andamento nas pernas e estejam prontos para o grande desafio. Lembre-se que a vitória dos Maminhas foi conquistada no Nelson Mandela Bay Stadium, em Port Elizabeth, na África do Sul. E na página cultural, saiba que a cantora Aida Humberto diz que o governo pouco faz em prol dos artistas moçambicanos num país quase que impossível de se viver somente da música. Aida Humberto, cantora e uma das concorrentes do maior concurso de música promovido pela TV Sucesso, a Batalha dos Clássicos. Falando à TV Sucesso, a artista afirmou que viver da música é praticamente impossível no país. Viver de música não é possível, não é possível. Se consegue viver 3 ou 4 pessoas de música e os outros como é que ficam? Sem apoio, sem nada, não é possível, não. A autora do clássico Mamã ou Silese aponta que a situação dos artistas e especialmente dos músicos piorou com o surgimento do novo coronavírus. Tanto mais que a maior parte dos músicos acho que não passam muito bem. Pior agora no tempo de Covid-19, a situação é pior. Mesmo com a época do Covid-19, ouvimos falar de apoios na televisão e não vemos qual é que é o movimento. Eu sinto pelos outros que só vivem de música. Como é que essas pessoas acham, como é que o Ministério de Cultura acha que as pessoas podem viver dessa maneira? Contudo, enaltece a iniciativa da TV Sucesso em promover o concurso Batalha dos Clássicos, sublinhando que contribui para engrandecer a cultura moçambicana. É uma boa iniciativa, porque a TV Sucesso é um programa que com mais audiência em relação às outras televisões, né? Então, quando aparece esta componente cultural, acho que a coisa torna-se muito melhor ainda. Falando sobre a sua participação no concurso, reconhece que enfrenta embondeiros da música e, por isso, é um grande desafio. Vencer não é... Sei que é um desafio. Vencer aí, há gigantes aí, não é pensar que eu sou Aida e não sei. Há gigantes aí assim. É um grande desafio estar perante toda essa gente, gente com experiência, gente com anos de tudo isso. Vamos ver o que vai acontecer. A Batalha dos Clássicos do Moçambique em Concerto, iniciativa da TV Sucesso, visa dar maior visibilidade à música moçambicana. Está pautada a informação, não perca quando forem 21 horas e 30 minutos. O jogo entre o Werder Bremen e Borussia de Dortmund. Boa noite, até amanhã.